Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast exclusivo sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com o Fernando Ribeiro e no episódio de hoje, número 37, a gente vai relembrar a conquista do Paulistão de 1967. Fernando, já vou começar com uma pergunta. Você já comemorou ou comemoraria o gol de um rival do Santos? Interrogação. Vini, se o gol do rival vai privilegiar o Santos, vai nos ajudar, que mal tem, né? Eu não vejo tanto problema assim, não. Vamos ser felizes comemorando o gol do rival, desde que esse gol sirva para algo para ajudar o Santos. E em 1967 isso aconteceu. Eu não estava vivo, mas se estivesse, teria sim comemorado esse gol, Vini. É verdade, a gente... eu sei, a gente se conhece há muito tempo, então eu sei que você também faz igual a mim, né? Ou eu igual a você, vai saber. A gente que não tem costume de ficar vendo o jogo de outros times, né? É raro a gente ver jogo de outros times e principalmente ficar torcendo contra um time. É muito difícil alguém ver, vou lá ver o jogo de tal time e torcer contra. Eu não vejo o futebol dessa maneira. Se eu for ver um jogo de futebol, provavelmente eu vou ver porque eu gosto de ver o time jogar. Por exemplo, o Flamengo, vamos dar um exemplo. O Flamengo é um time legal de ver jogar hoje, vai, menos contra o Santos. Enfim, mas a gente puxa num passado não muito distante, o Palmeiras, o torcedor palmeirense, né, comemorou o gol do Thiago Ribeiro, aquele gol que não chegou a salvar o Palmeiras, mas foi um gol importante ali que deu um alívio para o palmeirense, e aquela cena da torcida do Palmeiras comemorando o gol do Santos, e o Kleber Machado, né, é o Kleber que tá falando, bom, o Kleber fala, a torcida do Palmeiras está comemorando e tal, ficou marcada, né, e também, mais ou menos na mesma época, né, Fernando? As últimas rodadas do Brasileiro viraram clássicos, né? Para o pessoal não entregar. E teve um jogo, São Paulo e Palmeiras, eu acho, em Barueri, se não me engano, e não lembro quem estava concorrendo ao título, me refresca se você souber, que a torcida do São Paulo estava torcendo contra o São Paulo, porque acho que a vitória do São Paulo prejudicaria um rival direto, sei lá, não lembro qual foi o rolo. Agora, torcer para o time tomar um gol é demais, hein, cara? Torcer para um gol do rival, beleza. Agora, torcer para o nosso time tomar um gol, aí passa todos os limites da minha compreensão. O que você acha? Então, tem muita gente que cobra o Thiago Ribeiro até hoje, né? Na verdade, o empate salvaria o Palmeiras. O jogo estava 0-0, Santos e Vitória. Se o Santos perdesse aquele jogo, o Palmeiras estaria rebaixado, porque o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense, né? Então, muita gente cobra o O Palmeiras Thiago não Ribeiro. O empatou esse grafite... jogo? Não, o Palmeiras perdeu por 2-1 esse jogo. Perdeu? Perdeu. E, cara, ele me deixou na dúvida agora, mas eu tenho quase certeza que perdeu, velho. Tá gravando. Eu tenho quase certeza Vamos que foi deixar no 2-1. ar tudo isso aí. Que campeonato foi? Brasileiro 2014. 2014. Acho que foi 2-1 pro CAP, cara, no Allianz. Já era o Allianz. Bom, enfim. Segue o jogo. Essa questão de comemorar gol sofrido, né? Na verdade, até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro mudou por conta disso, né? Tem aquele episódio do Flamengo contra... Foi 1-1 o jogo, Vini? Tem aquele episódio do Flamengo contra o Corinthians em Campinas, que o goleiro Felipe nem pulou na bola, e aí, ele não pulou porque ele não quis, depois ele disse que não. Mas, enfim, isso acontece, né? Mas comemorar um gol de rival, sendo que ele vai te beneficiar, eu não vejo problemas não, Vini. O pessoal santista 67 gostou bastante no gol do rival. Exatamente, a gente vai chegar nisso já já, porque o Paulistão de 67, o Santos conquistou, obviamente, muito pelos seus méritos, né? Mas também contou com uma dose de ajuda do rival Corinthians esse que tão maltratado pelo Santos, né? Naquela época, e ajudou o Santos a conquistar o Paulistão de 67. É essa a história que a gente vai contar no episódio de hoje, Fernando. Só para antes da gente contextualizar o que aconteceu nesse Paulistão, a temporada de 67 começou de uma maneira diferente para a torcida, né, Fernando? O Santos está acostumado a ganhar tudo, a jogar e encantar, só que a temporada de 66 foi um pouco conturbada. O Lula, depois de 12 anos no cargo, acabou saindo, e quem assumiu no lugar dele foi Antônio Fernandes, que era o auxiliar do Lula, e também ídolo da equipe, né, do Santos, jogou anos antes, então tinha uma familiaridade com o time, com a torcida, e a diretoria achava que o time já estava desgastado, alguns jogadores veteranos, e precisava mudar de ares. Entrou o Antoninho,
E o Santos conseguiu até se recuperar, né? Em 67 foi campeão, depois de 66 passar em branco, depois ganhou 68, 69, mas enfim. Naquele ano de 66, o Santos ganhou o Rio-São Paulo, mas mesmo assim não foi suficiente, foi um título dividido junto com o Vasco, Corinthians e Botafogo. E a perda do Paulistão, principalmente da Taça Brasil, né, Fernando Santos foi engolido pelo Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes e companhia, não caiu bem, a diretoria se viu obrigada a mexer isso, e como sempre, né, até hoje, sobrou para o Lula. Lula que terá sua vida contada por você, em breve, no livro, o maior treinador da história desse país, por mais que alguns tentam dizer que não, mas bom que você vai provar que sim, e eu estou ansioso para ler. O Lula não dirigiu o Santos, mas mesmo assim foi importante para a conquista do Peixe, como a gente vai saber adiante. Mas antes, Fernando, da gente entrar no episódio em si, vamos agradecer o carinho do amigo internauta. É demais, cara. Você toca mais o Instagram que eu, você cuida e a galera tá interagindo bastante, principalmente de sexta-feira, dia de quiz. E muitos torcedores falaram com a gente, em especial a gente dá um abraço para o Sávio Augusto Simão, para o Vitor de Menezes, para o Daniel Ferreira Freire e para o nosso grande amigo Yuri Chituzzi, o maior lituano dos ítalos brasileiros. Para a gente é importante demais ter esse retorno de vocês todos. No começo a gente mandava para todos os amigos, familiares e tudo mais, mas hoje a gente conseguiu até alcançar uma base de ouvintes, né, Fernando? Todo episódio a gente tem uma turma ali que ouve a gente, interage via Twitter, via Instagram, enfim, a gente é muito fácil, só falar com a gente que a gente responde, então é muito legal ter o contato de todos vocês por aqui. Exatamente, Vini, agradecer essas pessoas que escutam o nosso trabalho, né? Acabam valorizando o nosso esforço, e é bem legal quando eles interagem, bem legal saber o que eles pensam da gente e do conteúdo que a gente traz aqui no Amigos do Urbano. Vini, o Paulistão de 1967 começou para o Santos no dia 7 de julho, com vitória por 4-3 sobre o São Bento. O técnico Antoninho Fernandes mandou a campo naquela tarde Cláudio no gol, Carlos Alberto na lateral, Joel Orlando e Geraldino, Clodoaldo e Lima, Edu, Toninho Guerreiro, Pelé e Abel. No belo time, né? No primeiro turno, a campanha santista foi quase perfeita. Em 13 jogos, foram 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para a Portuguesa de Desportos, que naquela época sempre aprontava para cima do Santos. Ao final da primeira metade do Campeonato Paulista, Santos e São Paulo dividiam a liderança com 21 pontos ganhos. O Corinthians era o terceiro com 20 e o Palmeiras era o quarto com 18. A segunda parte do Paulistão foi de intensa disputa entre Santos e São Paulo. Claramente os dois melhores times da competição. Eles alternavam-se na liderança e a partida entre eles, né, que poderia definir os rumos do restante do campeonato, terminou empatada em 2-2. Em 11 de novembro de 67, pela 21ª rodada, uma confusão na partida entre Santos e Comercial quase levou a disputa do título paulista para o tapetão. O time de Ribeirão Preto vencia o Peixe pela contagem mínima até os 40 minutos do segundo tempo. Em posição de impedimento, o Pelé empatou o jogo e a confirmação do gol deixou os jogadores do Comercial totalmente possessos. A fúria dos atletas passou aos torcedores, que invadiram o gramado para agredir o trio de arbitragem. Tanto o juiz quanto os bandeirinhas tiveram que fugir da torcida do Comercial, dos jogadores, e correndo para os vestiários, porque chegaram a ser agredidos e seriam mais se não tivessem fugido, né? Com a impossibilidade da continuidade dos 5 minutos restantes desse jogo, o árbitro Anacleto Pietro Bon suspendeu a partida, o que abriu diversas possibilidades a serem discutidas nos tribunais de justiça desportiva. O jogo seria considerado encerrado com um placar de empate em 1-1, era uma hipótese. A segunda hipótese é a partida seria disputada novamente do início, ou então o Santos seria considerado vencedor por ter sido prejudicado pelas ações da torcida e dos jogadores do Comercial. O julgamento, que aconteceu dias depois, determinou que a partida foi finalizada com um empate, logo no gol do Pelé, aos 40 do segundo tempo. Mas a diretoria santista, inconformada com essa decisão, abriu um processo pedindo os pontos, né, pedindo a vitória
do jogo, e com isso o Santos teria 1 ponto a mais na tabela de classificação. O Santos era muito forte nos bastidores, né, Fernando, naquela época, ao contrário do que acontece hoje, que o Santos é fraco, muito fraco nos bastidores. Vide, a gente está gravando esse episódio no domingo, dia 12 de setembro. A gente tem o caso aí dos jogadores que foram contratados do futebol inglês, e todo mundo sabia que eles estavam vindo da Inglaterra, não ficaram em quarentena. O tal do Andreas Pereira, que é um jogador meia boca, bem meia boca mesmo, fez um gol contra o Santos, tirou onda e teoricamente não poderia estar jogando. O que o Santos vai fazer? Eu acredito que nada, né? Não estou querendo reivindicar os pontos da partida, nem remarcar o jogo, nem nada disso, mas... Pelo amor de Deus, sem Não, remarcar o jogo. exato, fica, né? Agora tem Carille, duvido que toma 4 gols. Só para Mas, tumultuar. cara, alguma coisa precisa acontecer, né? O Corinthians ficou sem o William também no jogo de hoje, deste domingo que a gente está gravando. Todo mundo sabia que o William chegou da Inglaterra, não fez quarentena, já foi direto para o treino, enfim. O futebol brasileiro é uma vergonha, não é de hoje. Em 67 teve essa confusão aí que a gente vai ver os desdobramentos já já. Faltando 4 rodadas, o São Paulo assumiu a ponta de maneira isolada ao bater o América de Rio Preto por 6-1. E o Santos, de novo, foi atrapalhado pela Lusa, desta vez com um empate em 0-0. No jogo seguinte, o tricolor deixou pontos pelo caminho quando empatou com o Palmeiras. Só que o Santos não passou de um empate diante do Guarani. Ou seja, faltavam 2 jogos. O penúltimo jogo das equipes antes do fim da primeira fase aconteceu dia 10 de dezembro. O Santos ganhou do Corinthians e o São Paulo ganhou do Guarani. E na última rodada, o panorama era o seguinte: uma vitória do São Paulo garantiria o título, né, para o próprio São Paulo, desde que o Santos não fosse declarado vencedor no processo que corria no TJD. Caso o São Paulo empatasse, bastava ao Santos vencer para igualar a pontuação e forçar o jogo de desempate. Caso o Santos vencesse o processo, seria campeão. Com uma derrota são paulina, o Santos seria campeão com uma vitória, independente do processo. Derrota santista significaria título do São Paulo, caso o São Paulo vencesse o Corinthians. Muitas variáveis, né, Fernando? Então o time tinha que entrar em campo e ganhar. Basicamente era isso. Se o São Paulo quisesse ser campeão, ele precisava ganhar. O Santos precisava ganhar também para torcer contra o São Paulo, enfim. Jogando aquela rodada final do jeito que a torcida gosta, né? Que não chega a ser uma final, mas tem emoção. O Santos enfrentou a Portuguesa Santista aqui em Santos, só que em Eurico Mursa. A Briosa se negou a transferir o mando de jogo para a Vila. E choveu muito, Fernando, em Santos, né? O que é normal, quem mora aqui sabe, chove muito na cidade de Santos. E o jogo foi atrasado em 15 minutos. Isso deu ao Santos a condição de começar o seu jogo depois e saber o transcorrer do resultado do jogo do São Paulo e do Corinthians. Com 2 minutos, o Santos abriu o placar com Pelé. Toninho Guerreiro lançou o Edu pela esquerda, o ponta cruzou na área e o Rei testou para as redes. 1-0 Peixe, a vantagem deu tranquilidade para o Santos, né, para o time, para a torcida. Mas o goleiro Cláudio Cortegiano teve que se desdobrar para que o Peixe não marcasse mais gols ainda na primeira etapa. E Vini, no segundo tempo, o Toninho ampliou logo aos 5 minutos, após receber de Wilson e se livrar da marcação de Santo. O Ismael, da Portuguesa Santista, chegou a descontar, mas o Edu marcou o terceiro gol e deu números finais ao placar. Nesta, que foi a última rodada do campeonato, o Santos jogou com Cláudio no gol, uma defesa bem fraca, viu, Vini? Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Clodoaldo e Buglé. Cara, essa defesa é um absurdo. Tá louco. O Wilson, Toninho, Pelé e Edu. O São Paulo e Corinthians encontraram-se no Pacaembu, né, no mesmo horário e mesma data, quando o Santos jogou com a Portuguesa Santista, com grande maioria de torcedores do São Paulo presentes ao estádio municipal. Bastava uma vitória e o São Paulo seria, né, o campeão paulista, obviamente, a esperar a decisão do TJD, mas o título seria confirmado naquela tarde, depois de 10 anos de espera, né? Com a pressão de vencer a partida a todo custo, os São Paulinos entraram em campo muito nervosos. O primeiro tempo teve poucas chances de gol e o placar conservava um empate, que poderia custar ao São Paulo a tão esperada conquista.
Provavelmente sabedor de que o Santos vencia a Portuguesa Santista, os jogadores do São Paulo voltaram para o segundo tempo bem mais dispostos, mas a cautela defensiva foi a tônica daquela partida. Naquela altura, uma derrota do São Paulo para o Corinthians sepultaria toda e qualquer chance do São Paulo. A agonia tricolor foi ampliada quando o time ficou com um jogador a menos, pela lesão de Jurandir. Não eram permitidas substituições, então o Jurandir ficou na ponta esquerda, apenas fazendo número em campo e tentando atrapalhar em vão os jogadores do rival Corinthians. Em desvantagem numérica, o time do São Paulo se empenhou ainda mais e com isso conseguiu chegar ao gol. O Lourival trabalhou junto ao Jair e com um chute muito forte de fora da área, venceu o goleiro corintiano Marcial. Os tricolores eram a maioria nas arquibancadas e esse gol fez explodir o Pacaembu. Motivados com a vantagem, o São Paulo dominou todas as ações da partida, mas com leve preocupação defensiva, afinal de contas o jogo estava controlado. E o ataque do Corinthians não encontrava nenhum espaço para criar alguma oportunidade. Enfim, quando todos davam a partida como encerrada, surgiu uma jogada, Vini, que marcou toda uma geração de torcedores tricolores. Então, Fernando, a gente não tem como se colocar na pele de ninguém, mas esse gol aí deve ter doído demais na torcida do São Paulo. Era um time que era, sei lá, junto com o Corinthians, empatado a terceira ou quarta força do estado, porque Santos em primeiro, Palmeiras ali em segundo, duelando com o Santos. E para o São Paulo beliscar um título era algo muito raro. E aí, quando teve a chance, enfim, vamos continuar aqui. Restando poucos segundos por fim, o lateral corintiano Maciel jogou a bola na área, aquele cruzamento para tentar encontrar alguém. O centroavante corintiano Thales cabeceou, a bola pegou no poste do Picasso. No rebote, o meia Benê chegou sozinho com o gol aberto, só empurrou para o gol vazio. 1-1, finalzinho de jogo, explosão no Pacaembu do lado corintiano em menor número e explosão em Santos, né, Fernando? Os radinhos de pilha ali da galera deve ter comido solto. E vamos ouvir o gol do Benê na inconfundível voz do Fiore Giliotti. Faz a cobertura, fica parado o Renato, facilita a manobra de Edson, dá para trás então para Maciel, vai erguer de tão na frente, cabeceou, atenção, entrou, tricolor. Renato bobeou na cobertura, permitiu liberdade total para Edson levantar. Foi feito o cruzamento, de tão na frente bateu na bola. A frase do Fiore, incrível, né? Benê desmancha a alegria São Paulina. Dureza para a torcida do São Paulo, que ia ter que ficar mais um tempinho sem conquistar a taça estadual. Ganhou em 70, né? Acabou ganhando em 70. Mas, enfim, ficou mais um tempinho na fila. O Edu, um dos maiores jogadores da história do Santos e do futebol brasileiro, contou pra gente, aqui do Amigos do Urbano, um pouquinho das suas memórias sobre esse jogo contra a Portuguesa Santista, né? Que o Santos acabou ganhando, que foi o jogo que deu ao Santos a chance de enfrentar o São Paulo na final. E também do gol do Benê. E ele falou um pouquinho sobre essa tarde que deu sobrevida ao Peixe. Vamos ouvir o ponta esquerda, Edu. Sei que faltavam acho que uns 5 minutos para o final do nosso jogo, porque atrasou um pouquinho justamente para a gente saber o resultado, né? E aí anunciou, né, o gol do Benê, né? E nós ficamos na pontuação, com as mesmas pontuações, né? A gente vai ouvir também, Fernando, o nosso grande parceiro Wesley Miranda, membro da Sofis. Ele não estava lá também, o Wesley é um senhor, mas não um senhor de tanta idade assim. Ele vai falar um pouquinho sobre o gol do Benê e o que ele significou para a torcida do Peixe. É isso aí, amigos do Urbano. Com certeza um gol corintiano mais comemorado da história do Santos, pela torcida do Santos, né? Até onde eu pude acompanhar, né? Ouvir relatos de quem esteve acompanhando essa história. Tinha pouco mais de 5% de corintianos no Pacaembu, tomado de São Paulinos, à espera da quebra do jejum.
e aguentando o jogo até os 44 do segundo tempo. Uma bola bateu de cabeçada do Ditão, bate na trave e o Benê vai e marca o empate em 1-1. E, bom, é uma coisa, né? Porque o Mendonça Falcão conseguiu convencer o Santos a retirar a ação, né? Que movia pelo jogo contra o Comercial para ter os 2 pontos, né? Com esse empate, o Santos faria uma super decisão contra o São Paulo, né? Ficaria time por time, o Santos e o São Paulo num confronto direto. Daria uma boa renda e o campeonato ganharia mais em emoção. Mas não deu para o São Paulo e a gente teve que realmente ter essa ajuda corintiana na nossa história. Fernando, obviamente o gol do Benê causou muita comoção no torcedor são paulino. Como a gente falou, já era o 10º ano sem títulos. Era uma fase que o São Paulo, até não sei se planejadamente, né, tinha um time mais fraco, porque ele estava meio que botando os esforços na construção do Morumbi, né? Então, enfim, você talvez não tivesse dado tanta atenção para o time, mas em patrimônio, e depois mostrou uma decisão acertada, era a chance de título em meio à construção do estádio, seria uma coroação incrível. Perdeu, obviamente, jogadores e torcedores choraram a perda de um título praticamente conquistado. E aí, Fernando, fica uma exclamação aqui. O São Paulo perdeu a chance de conquistar o título por antecipação, mas ainda tinha campeonato a jogar, né? Só que o clima, cara, é aquele time que toma o gol do empate no finalzinho e vai para os pênaltis, né? A moral vai toda para quem empatou o jogo. Então, para contar a visão do ponto do lado do torcedor são paulino, a gente pediu ajuda ao Alexandre Gisbrecht. Ele é pesquisador da história do São Paulo e autor do jornal Anotações Tricolores, que é um periódico exclusivo sobre o tricolor e distribuído aos apoiadores do projeto. Cara, a gente indica qualquer conteúdo independente, a gente apoia, a gente gosta, mas esse Anotações Tricolores realmente é muito legal. Vale muito a pena conferir. Vamos ouvir o que o Alexandre tem a dizer. Olha, eu acho que o sentimento daquela tarde dá para ser resumido nas palavras do Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, no dia seguinte. Os São Paulinos nunca esquecerão o sucedido ontem, porque foi triste desse jeito mesmo. Fazia quase 10 anos que o São Paulo não era campeão, parecia muito perto, embora tivesse aquela questão do recurso do Santos no jogo contra o Comercial, então ainda podia ter algum tapetão ali e ninguém sabe o que ia dar. Mas a questão é que foi, assim, você vê, você ouve a transmissão de rádio, o grito do gol, na hora do momento do Lorival, o gol do Lorival que fez 1-0 para o São Paulo, o Pacaembu explode, o grito de gol no rádio é algo assim de causar arrepio. E depois veio o silêncio na hora do gol do Benê. Tem uma foto que saiu na edição de esportes do Estadão no dia seguinte, em que você vê os jogadores do São Paulo na área, assim, um deles, se eu não me engano, era o Tenente, agachado assim, desesperado, praticamente deitado no chão, assim, você vê a visão de desespero dos caras. É muito impactante. Assim, o problema é que a torcida já esqueceu disso, porque a maioria que assistiu esse jogo já não, que assistiu e se lembra, já não está mais viva, ou pelo menos já não lembra mais com tanta vividez desse momento. E uma grande parte da torcida, talvez a maioria, às vezes nem sequer ouviu falar. Porque o pessoal já muitas vezes não sabe nem, não ouve nem falar de grandes vitórias, das grandes vitórias até ouve, mas assim, de vitórias num segundo escalão, imagina uma derrota. E eu acho que o São Paulino deveria conhecer melhor essa história. O futebol é feito de vitórias e de derrotas. Essa é uma derrota doída, mas é uma derrota que traz um aprendizado. Isso sem falar que sempre que você ouve falar de alguma derrota assim, você fica pensando no e se. E se não existe. Mas é divertido de pensar. Pensar o que teria acontecido. Será que a briga no tapetão teria sido vencida pelo São Paulo, pelo Santos? Fica interessante imaginar esses cenários, mas assim,
pro lado do São Paulo, muita gente esqueceu. Esse é um jogo que eu gosto de contar essa história, apesar de não ser uma vitória, justamente porque é uma história. Pode não ser uma vitória, mas é uma história. E é uma história interessante, só que com um final triste. E Vini, com a igualdade de pontos no topo da tabela da classificação, o Santos poderia ter sido proclamado campeão caso o processo no Tribunal de Justiça Desportiva concedesse ao Santos os pontos da partida diante do Comercial. Uma hipótese que era considerada pouco provável. Porém, com vistas a definir logo a competição e também de olho na alta renda de uma partida a desempate, o Santos retirou o processo no dia seguinte a esta partida diante da Portuguesa Santista, e a grande final, né, o jogo de desempate, foi marcado para 4 dias depois da última rodada. Além da grana, né, obviamente, a diretoria alvinegra tinha muita convicção no time, que era claramente o melhor do estado e ainda o melhor do Brasil. O jogo de desempate foi disputado no dia 21 de dezembro, uma quinta-feira, às 21 horas, lá no Pacaembu. Para este jogo, o Santos alinhou com Cláudio no gol, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Clodoaldo e Buglé, Wilson, Toninho, Pelé e Edu. Todos eles treinados pelo Antoninho Fernandes. O técnico tricolor Silvio Pirillo escalou o time dele com Picasso no gol, Renato, Bellini, Roberto Dias e Edilson, Nenê e Lorival, Walter, Djair, Babá e Paraná. Com 12 minutos de jogo, Vini, o Santos já vencia por 2-0, praticamente sacramentando a conquista do título do Paulistão de 67. O Edu abriu o placar aos 10 minutos. O próprio Edu cruzou na área, o Pelé tocou levemente com a cabeça para o Toninho. O Toninho entrou na área e não conseguiu alcançar a bola, mas ele acabou se chocando com a defesa adversária. A pelota sobrou limpa para o Edu, que fuzilou de perna esquerda para as redes do tricolor. Desta forma, Vini. Edu, você acompanha Edu pelo costado. Mudança linda de imagem. Olha, Edu, atenção. Melhor futebol do mundo no 13. No que foi, Renato, a sobra da bola ficou só para Edu, guardando a primeira da noite. Fernando, a gente, óbvio, essa linha do Santos que você cantou, deixa eu achar aqui, né? Desde a zaga, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel, tem Clodoaldo, aí você tem Edu, Pelé. Cara, mas o Toninho, óbvio que a gente conhece a história do Toninho toda, mas o Toninho foi um cara excepcional, né? Ele não tinha uma habilidade, uma qualidade técnica tão refinada, mas é impressionante a imposição física dele dentro da área. E esse gol que você fala do Edu, ele tromba ali com a defesa, ele parece assim, não tô falando do futebol, tô dizendo físico, nem o tamanho, mas a força, o Hulk, né? O Hulk quando tromba com alguém no futebol brasileiro hoje, dá até pena do zagueiro. E o Toninho, impressionante como era forte e como ele era oportunista, né? E ele não fez o gol, mas ele praticamente clareou a jogada para o Edu fazer o primeiro gol. O Edu estava meio sem ângulo, chegou fuzilando e abriu o placar. E o São Paulo ficou atordoado, né, Fernando? Era um mau negócio sair atrás desse Santos, né? E o Santos saiu na frente. E apenas 2 minutos depois, o Pelé fez jogada pela direita e serviu para o Toninho. O Toninho dominou, deu uma chapa no cantinho, sem chance para o goleiro. 2-0. E aí as coisas ficaram mais fáceis para o Santos. Vamos ouvir o gol na narração do Fernando Solera. O melhor futebol do mundo no 13, um golaço de Toninho na senhora jogada de Pelé. O São Paulo não conseguia controlar o ataque santista e com 15 minutos de jogo, o jogo já parecia resolvido, Fernando. O São Paulo ainda descontou, só que só aos 43 do segundo tempo com o gol do Babá. E é incrível, nos melhores momentos desse jogo, a quantidade de gol que o Santos perde, cara. Bola na trave foram umas 30. E o goleiro do São Paulo, Picasso, fazendo várias defesas. O Santos controlou bem a partida. Sabia, né? Era um time que estava acostumado a jogar decisão atrás de decisão. E aí controlou bem, conseguiu ficar com o título merecido. E o Edu volta aqui para falar um pouquinho sobre essa partida decisiva contra o São Paulo. Afinal, atropelamos. 7 minutos de jogo estava praticamente 2-0 para nós, né? Uhum.
E depois administramos o placar, né? O Santos tinha uma de tocar a bola, né? Porque nós treinávamos muitos 2 toques, né? Então todo mundo aparecia para jogar. Então não tinha essa. Era 2 toques na bola, aí era 2 toques, pá, pá, pá. E aí no finalzinho São Paulo fez um gol. Que o Edu fala e mostra um pouquinho da confiança, né, Fernando, do que o time tinha, né, para jogos como esse. Não vou dizer que o Santos era um time imbatível, até porque a gente acabou de ouvir que no ano anterior o Santos perdeu alguns campeonatos de maneira inapelável, como a Taça Brasil 66. Mas esse time, quando estava confiança e quando encaixava, era muito difícil de ser batido, e o São Paulo sentiu isso na pele. E, Fernando, é bastante legal a gente conhecer a visão de quem estava do outro lado do campo, né? O São Paulo fez essa campanha no Paulista 67 muito boa, mas não conseguiu mostrar o mesmo futebol na partida decisiva. E o Alexandre Gisbrecht volta aqui para falar sobre esse jogo de desempate e sobre a influência do gol do Bené, o gol do Corinthians na última rodada, como esse gol ele foi feito num dia, só que ele atrapalhou o São Paulo em outro dia. Como é que os jogadores e parte da torcida, enfim, levaram esse gol sofrido pelo Corinthians para a decisão contra o Santos? O time do São Paulo era um time bom, mas não era um time ótimo. O time do Santos era melhor. O São Paulo tinha alguns jogadores muito bons, mas tinha muitos jogadores medianos. Talvez tenha sido até essa questão no jogo decisivo. Mas mais do que isso, o próprio clima do vestiário após o jogo com o Corinthians foi algo assim que eu entrevistei o Picasso há 3 meses, ele me contou sobre aquilo. E aí ele falou que era, palavras dele, clima de derrota, sepulcral e clima de velório. Falou que era um grande silêncio, os jogadores cochichando, se lamentando, muita tristeza, né? Então, assim, tinha o pessoal tentando levantar o moral do grupo, né? Falando, a gente tem a final daqui a 4 dias, não sei o quê, mas tinha muita gente que estava desesperado, nas palavras dele de novo. O pessoal tentava não falar em jejum, ele tentou não falar em jejum, ele dizia que para ele isso não importava e que tudo mais, talvez fosse algo que outros jogadores pensavam, mas outros, por exemplo, o Roberto Dias, que estava no São Paulo há tanto tempo, Jurandir, mesma coisa, o próprio Bené, para eles talvez talvez isso pesasse. E o sentimento no vestiário foi tão triste que uma cena que eu não vi, obviamente, mas que me marcou pelo que eu vi de escrita, foi o Laudo Natel saindo do vestiário do São Paulo no Pacaembu no domingo, e ele viu uma torcedora que estava chorando, né? E aí o Laudo virou para ela e falou assim: não haverá mais um dia tão triste assim. Futebol é feito de derrota também, como eu falei, e houve dias tristes como aquele, mas felizmente não tantos assim, mas justamente um dia triste como esse, um clima desse, não tem como não atrapalhar o time em um jogo pouco tempo depois. Seria leviano dizer que foi só isso, né? Porque, como eu falei, o Santos tinha um time melhor, mas isso sem dúvida foi um fator. Não dá para negar que teve isso. Você vê os relatos desse jogo e você percebe que os São Paulinos estavam mesmo incomodado, não é a palavra, mas não sei, estavam atrapalhados, né? E o fato de terem tomado os gols do Santos tão rápido também ajudou nisso. Então eles já estavam incomodados com o resultado anterior, ainda tomam 2 gols logo de cara, que podem ter sido ou não influência desse clima, mas mesmo que não tenham sido, ajudaram a salientar esse clima, e aí dá nisso. E aí, Fernando, depois de um ano difícil, em 66 o Santos voltou a ser campeão estadual. O processo de renovação do Peixe atingiu várias das lendas que ganharam tudo nos anos anteriores. Nomes como Lula, Zito, Coutinho, Pepe, deram lugar a Antoninho, Clodoaldo, Toninho Guerreiro e Edu, e sendo que esses 2 últimos foram fundamentais na conquista do título junto a Pelé, formaram um trio de ataque que marcou 37 dos 67 gols da campanha vitoriosa. O Edu conta pra gente como era jogar ao lado desses 2 craques de bola.
muito bom, né? Às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas jogar com o Pelé é fácil. Eu falo, não, é fácil. Só que você tem que ter um raciocínio também mais ou menos rápido, né? Para entendê-lo, né? Porque o raciocínio dele é fração de milésimos, né? Ele já tinha visto tudo, já sabia tudo, né? Então, a gente, para acompanhá-lo, também tinha que ser inteligente e raciocinar rápido, né? O Toninho foi um dos grandes centroavantes, né? Porque eu joguei muito pouco com o Coutinho, né? Então, mas o Toninho aprendeu muito com o Coutinho. Então, o Toninho aprendeu a fazer gol. Às vezes ele dava chutão e depois com o Coutinho ele viu, né? Que tocando ele faria gol. Tanto é que acho que ele foi o artilheiro do bicampeonato, né? Do Campeonato Paulista. E Vini, muito legal ouvir, né? As histórias, as memórias de quem viveu esse momento, de quem participou, né? Destes momentos maravilhosos e históricos. Muito legal. Nosso agradecimento aí ao Edu e também ao Wesley e ao Alexandre, que nos ajudaram a poder contar essa história. O título do Paulistão de 67, Vini, deu início a uma nova fase na Vila Belmiro, né? Essa nova fase culminou com o tricampeonato paulista. O Santos foi campeão em 67, 68 e 69. Deu ao Santos também um título brasileiro em 1968, além dos importantíssimos títulos da Recopa Sul-Americana e da Recopa Mundial, também os dois de 68. Eram novos ares na Vila Belmiro, mas com a mesma sede de conquista de outrora. Para acompanhar o nosso conteúdo, Vini, criamos um site que você pode acessar clicando digitando no caso, www.amigosurbano.com.br. Aos poucos, estamos estruturando o nosso material por lá, e o objetivo é criar mais e mais episódios, textos e memórias sobre a mais bela história do futebol mundial, Vini. Então, cara, o site, galera, é assim, a gente já estava até escrevendo uns textos, né, sobre os episódios, a gente transformava em texto, não o roteiro inteiro, mas a gente fazia meio que uma crônica do episódio. E até uma coisa que eu e o Fernando falamos esses dias, a gente vai deixar o site livre ali. O dia que a gente acordar e quiser, putz, eu quero fazer um texto sobre o Marcos Adriano. Eu vou lá e escrevo sobre o Marcos Adriano. E aí, quem sabe a gente não desenvolva tanto, não pesquise tanto, que isso vire um episódio, né? Mas ali vai ser um lugar para a gente colocar nossas ideias, nossos pensamentos sobre o que a gente gosta de falar, que é o peixe. Então, em breve a gente vai ter além dos textos dos episódios, alguns outros pensamentos da gente, alguns outros textos. E quem sabe, agora eu tô falando, nem conversei isso com o Fernando, hein? Será que se ele não gostar, ele já vai falar no ar? De repente você, torcedor que gosta de história, pode mandar sua história, um texto de alguma experiência que você teve e que queira compartilhar com a gente. Pô, não custa nada mandar pra gente, a gente publica numa boa, certo? E a dica cultural, Fernando, vamos puxar para o nosso próprio saco, o livro 1912 em diante, né, que a gente escreveu junto com o Lorenzo Santiago e a Gabi Fernandes, fala sobre toda a história do Santos, e tem essa parte também da Era Pelé. E a gente não podia deixar de falar também do jornal Anotações Tricolores, do grande parceiro Alexandre, que participou do nosso episódio desta quinzena. Um abraço para o Wesley, para o Alexandre, para o Edu, para todo mundo que ouve a gente. Quem quiser falar com a gente, vocês sabem, além agora do site, a gente está sempre no e-mail amigosurbano@gmail, também no Twitter e no Instagram @amigosurbano. Estamos no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Vini. Tchau, tchau.